Oi, pessoal, bem-vindos à semana 2 do Plano de Estudo Doutorado Volume 1. Nós vamos continuar fazendo algumas revisões de conteúdos que nós vimos ano passado. E, para isso, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Lembrar que a variação da entalpia é dada pela entalpia final menos a inicial. Então, é final menos inicial. A reação exotérmica vai liberar energia para o meio. Então, por exemplo, se tiver um determinado recipiente ali, a temperatura desse recipiente que cerca a reação vai aumentar. Porque se a reação está liberando energia, ela vai liberar para esse recipiente. Então, você vai sentir um aquecimento ali. A entalpia do reagente é maior do que a do produto. E o ΔH vai ser negativo, porque a entalpia dos produtos, é menor do que a dos reagentes. Então, vai ficar negativo aqui. Então, olha só, aqui por que essa reação é exotérmica? Porque a entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes, E temos a lei de Hess também, que a gente vai discutir no exercício 3. E a reação endotérmica, que é aquela que acontece com a absorção do meio. A temperatura do meio diminui e a entalpia do produto, já que ele absorve, então vai ser maior do que a dos reagentes e o ΔH vai ser positivo. Então, olha só, entalpia dos reagentes, entalpia do produto. Entalpia do produto maior do que a do reagente, a gente tem a reação endotérmica. Então, é só olhar para a reação ali, Outro tema foi a cinética. Então, lembrar, o catalisador ele vai aumentar a velocidade da reação, porque ele cria um caminho alternativo ali com menor energia de ativação, Então, aqui é essa energia de ativação aqui da primeira sem catalisador. E esse aqui é quando eu tenho catalisador que tem menor energia de ativação, ok? E lembrar da teoria das colisões, que a gente estudou alguns conceitos sobre a teoria das colisões. Vou até mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha só, aqui, quando você tem H2 reagindo com I2, então eles vão se chocar. Se esse choque for efetivo, você vai ter a formação do seu produto aqui, que é o HI. Então, contato entre hidrogênio e iodo, separação, e formação do HI a partir do H2 e I2, tá? Então, lembrando que a frequência dos choques entre as moléculas, o maior número de choques por segundo implicará por um maior número de moléculas interagindo, aumentando a velocidade. Da energia desses choques, uma trombada violenta, chamada colisão eficaz ou efetiva, terá mais chance de provocar uma reação entre as moléculas do que uma trombada fraca. Então, para que ocorra a reação, esses choques têm que ser efetivos. Então, choque efetivo, maior chance de você ter a formação ali da sua reação química, Então, lembrar disso. E a atividade A1 aqui, o que vocês têm que saber? Aqui está mostrando H2 reagindo com I2 e formando 2 mols de HI. Seus reagentes H2 e I2, produtos, o HI, E 2 mols aqui. Aqui você tem a diferença de entalpia entre o produto e os reagentes, então esse aqui é seu ΔH, inclusive ele deu até valor aqui. A energia de ativação é essa daqui, porque aqui é só uma reação comum, ele não mostrou com catalisador, sem catalisador, não. E aqui é seu complexo ativado, é o momento que você tem lá, que eu até mostrei aqui, de encontro entre hidrogênio e iodo, gerando o rompimento da ligação HH, o rompimento da ligação II e a formação da ligação HI, tá? Então, equacione a reação representada. Então, você vai mostrar quais são os reagentes, colocar a seta e indicar o produto. Só isso na letra A. Na B, determine se é exo ou se é endo. Olha só, os produtos estão em um nível de energia maior ou menor do que os reagentes, Aí você vai explicar. Por quê? Porque a entalpia
dos produtos é maior do que dos reagentes, ou que a entalpia dos reagentes é maior do que dos produtos. Depende do que você vai concluir aqui, se é endo ou exo, né? Qual é o valor da energia de ativação dessa reação? Olha só, como ele não deu valor, é só você calcular teoricamente, né? Tá no E e começa no ER. Para você saber, é só você fazer a diferença entre esses dois aqui, né? Então, aí você vai obter a energia de ativação. Não vai obter o valor, não. Vai obter a expressão. Isso aqui tá errado, porque aqui ele não te deu valor, tá? Considere que uma caloria é 4,18 joules. Calcule o ΔH. Então, olhou para cá. Esse é seu ΔH, ó. 3 kcal, ou seja, 3.000 calorias. Então, 3.000 calorias vão dar quanto em joules? Se cada caloria, né, é 4,18. Então, você tem que calcular para 3.000 calorias para descobrir em joules, tá? Deixa os cálculos. Representando os átomos por esferas. Então, você vai fazer isso aqui. Então, é isso que ele está pedindo, tá? Na letra E. Essa representação aqui, como que seria? A formação do complexo ativado, aqui, ó. Complexo ativado, tá formando aqui. Se essa reação fosse catalisada, quais mudanças seriam observadas? Então, a gente falou que com a presença de catalisador, a velocidade da reação é maior porque ela diminui o quê? Aqui. O catalisador, ele cria um caminho alternativo, né? Tá mostrado aqui em cima. E o que que diminuiu? Dessa para essa daqui. Então, aí vocês vão falar qual que é a diferença, tá? E aqui ele quer que você informe sobre o estudo cinético que está incorreta. Toda reação é produzida por colisões, mas nem toda colisão gera uma reação. Existem colisões que serão efetivas e não efetivas, é isso que ele está falando aqui. Uma colisão altamente energética nunca produzirá uma reação. Então, atentos aí, né? Então, leiam todas as alternativas e vamos ver qual que está incorreta. A 3, pessoal, é um pouquinho mais complicada, principalmente porque tem erro aqui. Primeiro, ele não te falou qual que é a reação que ele quer. Então, eu vou informar para vocês agora. Ele quer essa reação aqui, tá? Que é 2 mols de N2, 5 mols de O2 e 2 mols de N2O5. Então, é isso que ele quer formar. N2O5, tá? E o que acontece? Aqui tá errado. Aqui não é HNO3, aqui tem que ter um 2 aqui. Então, tem que corrigir isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão utilizar a lei de Hess. A primeira equação você vai ter que inverter. Aí você vai ter que inverter o ΔH também. A segunda, além de inverter, porque o seu N2O5 tem que estar do lado direito, na sua equação final aqui, vocês ainda vão ter que multiplicar por 2, porque eu preciso de 2 mols de N2O5, ó, e aqui só tem 1. Então, multiplica por 2. Lembrando que aqui já vai ter um 2, então vai ficar 4, tá? Então, a primeira vocês invertem, tem que inverter. A segunda, além de inverter, vai ter que multiplicar por 2. Lembrar que aqui está multiplicado por 2, é um erro da questão. E nessa de baixo aqui, você vai manter e vai multiplicar por 4. Então, multiplicando isso aí por 4, gente, lembrando, meio vezes 4 fica 2. 3 sobre 2 vezes 4, né? Quanto que vai dar? Vai dar 6. Meio vezes 4 vai dar 2. E multiplicando por 4 também esse HNO3 aqui, tá? Essa equação vocês só vão multiplicar por 4. Então, o ΔH vai permanecer com o mesmo sinal. As duas anteriores vão ser invertidos os sinais, que você tem que inverter a reação, né? Então, tentem fazer essa daí, é um pouquinho mais complicado. Depois que vocês fizerem todas essas operações, vocês têm que somar o ΔH para ter o ΔH final, né? Porque a lei de Hess, você vai manipular as equações parciais para você chegar na equação que você quer, tá? Então, para isso, você teve que manipular aqui. Então, pessoal, só isso. Qualquer dúvida, entre em contato, que eu sei que essa questão é um pouquinho mais complicada, ainda